Olá, alunos, discípulos de Jesus, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Como nós ficamos aí várias semanas já sem termos as aulas, eu vou liberar esta aula, esse encontro, a lição 3 de Gênesis 1, 26, 28, para a gente dar sequência. Assim, na próxima, vocês trazem as dúvidas e nós então já partimos para a próxima lição, a lição 4. A lição 3, nós estamos ainda em Gênesis, né? Capítulo 1, versículos 26 ao 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus, versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E no versículo 28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E então, primeira impressão aqui, nós vamos, o verbo façamos, que está no plural, asá, quer dizer fazer algo, a partir de um material já existente. É o contrário de bará, que nós já estudamos em Gênesis 1:1, que é um verbo somente utilizado para Deus, quando ele cria coisas que não existem, né? Aí bem ao estilo da explicação de Paulo, Romanos 5, né? Que ele chama a existência as coisas que não existem. Então aqui não é bará. Ele simplesmente traz a existência, ele pega de uma coisa que tem e ele transforma em outra. Imagem, a palavra tislein, imagem para retratar a pessoa como sombra. Isso significa o seguinte, que ao fazer-nos a sua imagem, Deus deu a faculdade racional de raciocinar, né, de pensar. Ele nos deu a inteligência, ele nos deu a personalidade própria, ele nos deu o termo que nós chamamos de livre-arbítrio, ou a capacidade de fazer escolhas, né, como você preferir. Por quê? Porque o homem não é e não foi construído para ser um robô programado. O quinto dentro desse significado quer dizer ser moralmente responsável para dominar. Deus deu esse, facultou, né, como nós somos a sua imagem, ele nos deu essa bênção, nós dominamos, é o homem que domina sobre todos os seres, sobre todas as coisas. Com o sexto, ele nos deu a capacidade de ouvir, de ver, de falar, de amar, né? E por último, podemos colocar aqui que essa imagem quer dizer que o homem é triuno como Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O homem é corpo, alma e espírito. Essa situação nós vamos explicar quando estivermos em 1 Tessalonicenses. Semelhança, a palavra demut em hebraico, ela quer dizer semelhança, modelo, quer dizer uma forma como num desenho, né? Está desenhando. O homem tinha a natureza divina, por isso ele não morria ao ver Deus. Então Adão, como Eva, podiam falar com o Senhor. O homem era filho de Deus e vivia no reino de Deus, e tudo estava muito bem e feliz, né? E era para ser para sempre. A palavra homem, zakar em hebraico, quer dizer macho, homem macho. Então o texto, e mulher, quer dizer em hebraico, nekaibá. Nekaibá, ou nekeibá, significa fêmea, mulher, menina. Então, Deus fez o homem zakar e nekeibá. Quer dizer, Deus fez o homem macho e fêmea. Ele criou dois seres com sexos distintos. O homem sendo macho, a mulher sendo fêmea. Essa foi a criação de Deus. Claro que depois o diabo vai inventar a sua modinha, né? Mas nós vamos chegar a isso mais para frente. Literalmente, o hebraico diz que Deus criou o macho, um homem, fêmea, uma mulher. Nesse ponto, a gente vai introduzir aqui para estudos, e por isso que você vai prestar atenção e depois você traga suas dúvidas. Muitas aberrações, heresias e aberrações, elas se misturaram com as narrativas de Gênesis. E isso tem feito muito, como eu falei para vocês, nos seminários teológicos, tanto evangélicos, né, protestantes, como católicos, formado uma geração de pastores e padres completamente ateus, que não acreditam que Gênesis seja um livro que esteja trazendo verdades, verdades realmente que são para a crença e para a fé do povo de Deus, mas que são mitos, né, apenas para dar explicações.
Então, e com isso, anulam a palavra de Deus. Então nós vamos trazer alguns deles. Primeiro, o primeiro fato que entra aqui é Lilith, a mitológica mulher de Adão, que vocês com certeza já ouviram falar, já viram alguma coisa na internet, né? O pessoal bate muito em cima disso. Os defensores dessa heresia de que Lilith foi a primeira mulher de Adão se apegam nesses pontos que nós vamos abordar para que os alunos possam entender melhor. Então a gente vai dar algumas abordagens. Nas gravuras dos amuletos de Arslan Tash, o leão da pedra em turco, né? Um sítio arqueológico no norte da Síria, relíquias do século 7 a.C., quer dizer, o ano 601 a 700, e historiadores famosos aí argumentam que Lilith é mencionada na demonologia, quer dizer, no estudo de demônios, né? Já vê por aí, na demonologia suméria, do terceiro milênio antes de Cristo. Então, o nome de Lilith já aparecia lá. Na épica de Gilgamesh, um poema da Mesopotâmia de 2100 a.C., há uma possível menção a Lilith como uma demônia. Ou seja, Lilith, teoricamente, já era conhecida antes de Moisés escrever Gênesis em mais ou menos 1513 a.C. A fala de Adão também aqui, ela é usada nesse sentido de distorcer, né? Ele disse no versículo 23 do capítulo 1, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Então, quando ele diz, esta é agora, quer dizer, é como se quisesse dizer, ó, a primeira não era osso dos meus ossos. Por quê? Teoricamente, segundo essa heresia, a Lilith teria sido criada como Adão. Deus pegou do pó também, fez uma forma para ela, e então ela era individual. E a gente vai colocar depois a explicação por que eles entendem assim. Então, como a dizer, a primeira mulher foi criada do pó como eu, mas esta é tirada da minha costela. E insistem, Deus criou homem e mulher no capítulo 1, 27. Mas no capítulo 2, onde está a mulher? Segundo o alfabeto de Ben Shirah, um texto medieval anônimo, coisas assim que eles se baseiam, composto em hebraico e em aramaico, no mundo árabe, entre os séculos 8 e 11 da era cristã, já do nosso tempo, e um dos textos que compõe a coleção dos escritos rabínicos do famoso Talmud, o estudo judeu, né? Talmud quer dizer estudo. Lilith foi criada a partir do pó como Adão foi. A interpretação também tem, depois a gente vai explicar aí o que aconteceu segundo eles com essa Lilith. Mas também tem uma interpretação que ganha força, porque é uma interpretação que já no passado tinha, e vocês precisam conhecer isto, da androginia de Adão, que tem sido utilizada para defender o movimento homossexual ou homoafetivo, como queira, LGBTQIA+, e coisas desse tipo. Então, quando ele diz, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, a Torá hebraica traduz assim, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea criou-os, né? Porque o original fala realmente de macho e fêmea. Essa outra heresia tem sido reforçada para apoiar o movimento LGBTQIA+. Segundo essa heresia, Adão, com base nesse texto, seria um ser andrógeno ou hermafrodita, quer dizer, macho e fêmea ao mesmo tempo. Portanto, justificaria e diria que Deus criou tudo isso que vocês têm visto aí de homem com homem, mulher com mulher, e, enfim, por aí afora. E que a separação de Eva representaria a cisão original andrógena em duas, quer dizer, como depois de Deus corta e tira a metade, que vamos dizer, metade era macho, metade era fêmea, ele separa, né, como se fosse aí gêmeos siameses. Isso porque a suposta androginia de Adão é explicada em alguns textos rabínicos, como no Sefer Azolar, misticismo da Cabala. É tudo coisa mística que envolve esse espiritismo, espiritualismo, interpretações assim, né? Contém essa afirmação. O primeiro homem era macho e fêmea ao mesmo tempo, pois a Escritura diz, o Elohim disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É precisamente para que o homem se assemelhasse a Deus que foi criado macho e fêmea ao mesmo tempo. Quer dizer, então já estão dizendo até, como diz a música lá do Gilberto Gil, Deus é menino e menina. Então, vocês veem que essas heresias, elas têm sempre um fundo, têm sempre coisas já antigas, que vão ganhando uma nova versão agora.
O que teria então acontecido com Lilith? Se de fato Lilith foi a primeira esposa, qual é a explicação que eles dão? Segundo essa tradição antiga, que é uma heresia, Lilith não se submeteu à dominação masculina de Adão, quer dizer, Lilith seria uma espécie de feminista já. A sua forma de reivindicar igualdade foi a de recusar a forma de relação sexual com o homem por cima. Por isso Lilith fugiu para o Mar Vermelho, segundo reza essa heresia aqui. Adão queixou-se ao Criador, que enviou 3 anjos em busca da mulher, essa mulher rebelde. Os 3 anjos eram Sanvi, Sansave e Samangelaf, que tentaram em vão convencer a fugitiva, ou a fujona. Os 3 anjos começaram a afogá-la no mar. Lilith respondeu: deixe-me, não sabeis que não fui criada em vão, e que é meu destino dizimar os recém-nascidos? Enquanto é menino, tenho poder sobre eles até o 8º dia, porque não foi circuncidado, né? E se é menina, até o 20º. No entanto, Lilith jurou aos 3 anjos, em nome do Deus vivo, de que, sempre que avistasse as figuras ou apenas os nomes dos mensageiros de Deus, deixaria a criança em paz. Também aceitou o fato de que diariamente iriam perecer 100 de seus próprios filhos, iam morrer, né? Segundo Gorion 53. Então, com base nessas bobagens aí, eles vão criando essas deturpações e essas distorções sobre a palavra do Senhor. Então, Lilith, segundo aí, foi transformada em demônio feminino, a rainha da noite, que se tornou a noiva de Samael, veneno, que significa veneno de Deus, um anjo caído, identificado por muitos como o anjo da morte, aquele que passou lá na 10ª praga do Egito. Lilith e Eva, como é que eles explicam isso? Segundo uma tradição mitológica, a rebelião de Lilith contra Adão e contra o Criador levou à necessidade da criação de Eva. Esta foi transformada a partir de uma costela de Adão, conforme 2:21. E Lilith e Caim, que é aquela explicação, a gente vai estudar sobre a esposa de Caim mais à frente, mas aquela explicação que se dão, né? Como é que Caim encontrou a esposa? Aí, né, tem gente tendo revelação aí. Daí surgiu a explicação mitológica, porque ela é mitológica mesmo, da tradição de que a mulher de Caim era filha ou descendente de Lilith, pois nesse tempo Caim já teria chegado ao leste do Éden com sua esposa, aonde está lá em Gênesis 4:17, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Muito bem, então essas bobagens todas, quais são as explicações corretas que nós vamos colocar aqui? Primeiro, a explicação do Senhor Jesus. Acho que a primeira coisa que a gente tem que ver é Jesus. Ele disse, resolveu todos os problemas. Em Mateus 19:4-6, nós vemos Jesus. Jesus explica esse texto e para mim ele foi, como ele gostava de ser, né? Curto e grosso, já foi objetivo. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, aquela disputa lá com os fariseus, né, que eles queriam saber se era lícito um homem se divorciar de uma mulher por qualquer motivo. Não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez? Então, os fez, 2, não 1. E disse-lhe, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os 2 numa só carne. Assim, não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não, o que Deus ajuntou, não divorcie o homem. Então, Jesus aqui, é claro, Deus os fez no princípio. Você fez o quê? Macho e fêmea. Deus fez isso. Então, o Criador, que foi Ele mesmo que criou, fez o homem, macho, a mulher, fêmea. Ponto final. Jesus, então, ele deixa bem claro o entendimento de Gênesis 1:27, que ele cita aqui, que ele criou o macho, o homem, e ele criou a fêmea, a mulher, para o casamento. Jesus elimina a deturpada interpretação evolucionista, pois não houve evolução do homem, Deus criou o homem. Jesus também elimina a deturpada heresia de que ele criou o homem como um ser andrógeno ou hermafrodita, como interpretam alguns judeus de modo absurdo, que isso veio, né? Com certeza já deviam ter tendências homossexuais e distorcer a escritura para defender o seu pecado, como estão fazendo até hoje. E Jesus elimina também a deturpada heresia sobre Lilith, pois a sua criação deu certo para o fim de reprodução e preservação da espécie humana. Então, essa Lilith, ela é uma história mitológica que foi misturada, e o nome de um demônio, né? Aliás, segundo a explicação do apóstolo Paulo, aí chega quem? Chega um dos mais intelectuais e de revelação que Deus tem dos seus apóstolos, Paulo. Romanos 5:19,
Porque veja bem, se a Lilith de fato se rebelou, então a rebelião primeiro foi dela. E ela se rebelou em estado antes da queda, né? Paulo escreve assim em Romanos 5,19: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então ele fala a desobediência de um só homem. Então a primeira desobediência que aconteceu foi com Adão. Então elimina, né? Ele deixa bem claro que o primeiro ato de desobediência, o pecado da rebelião a Deus, foi de Adão e Eva. Portanto, elimina qualquer tipo de desobediência anterior, supostamente cometida por essa tal Lilith. Lilith é um nome de demônio, outra parte que a gente vai ver. Isaías 34,14, ele diz assim: as feras do deserto se encontrarão com as feras da ilha, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. Traduz a corrigida fiel, que é a que nós usamos, uma boa parte da comunidade usa. A King James atualizada traduz assim: e animais do deserto se encontrarão com hienas, bodes selvagens clamarão um ao outro, e Lilith, criaturas noturnas, pousarão ali e encontrarão descanso e refúgio. A revista atualizada traduz: as feras do deserto se encontrarão com hienas, e os sátiros clamarão uns para os outros, fantasmas ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. Fantasmas, animais noturnos, Lilith. O hebraico aqui é Lilith, que vem do babilônico Lilitu, que significa um demônio feminino. Então é um espírito maligno adorado como deusa na antiguidade e conhecido como demônio da noite, que assombrava os lugares desolados de Edom e todos os lugares aonde a ira de Deus os entregava para castigo. Quer dizer, Deus permitia, como foi o anjo da morte, foi lá matando os primogênitos daqueles que não tinham o sangue do cordeiro na verga das suas portas e janelas. Lilith é descrita como uma mulher sedutora de longos cabelos que voa à noite para atacar os homens que dormem sozinhos. A poluição noturna masculina era tida como tendo relações sexuais com ela. Então vem todas essas histórias simplesmente para atribuir a isso. Então, Lilith é o quê? O que nós vamos falar agora? Lilith é uma doutrina de demônio. Em 1 Timóteo 4,1, Paulo escreve assim, nosso grande apóstolo escreve assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Os mitos que nós explicamos nessa lição se tornaram populares na Idade Média, e passou-se a acreditar que de fato Lilith foi a primeira mulher de Adão. Após sua rebelião, foi expulsa do Éden e se transformou no demônio. E da sua descendência teria vindo a esposa de Caim. Esse ensinamento é um bom exemplo de doutrina de demônios e não possui nenhum respaldo na palavra de Deus. Por isso, deve ser rechaçado com veemência pelos discípulos de Jesus. Então, todos os que conhecem a palavra de Deus. Então, vem aí pastor falando, né, ou quem quer que seja, aí, profetas falando que é uma revelação do Espírito Santo. Não é não, gente. É a revelação de demônios mesmo. São doutrinas de demônios. Gênesis 1:27 e Gênesis 2:22. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e trouxe Adão. Essa suposta incoerência que existe entre o capítulo 1 e o capítulo 2 é o reflexo da tentativa no pensamento dos antigos hebreus de juntar duas explicações em um só livro, e não na tentativa de supostamente apagar aí o registro sobre essa história mitológica de Lilith. Como normalmente a gente vê hoje, por exemplo, numa matéria, você vê lá um resumo, o jornalista faz um resumo, depois eles vêm adentro e esmiuça tudo que ele falou, né? Assim, informar que Deus fez o homem e a mulher sem especificar seus nomes, que só irão aparecer no capítulo 3, 17 e 20, seria um recurso semelhante ao que um jornalista faz quando resume a matéria para o leitor no primeiro parágrafo, e só depois se aprofunda nos detalhes da mensagem. Então, mas com a garantia e a explicação dada pelo Senhor Jesus, depois o apóstolo Paulo, um dos apóstolos levantados pelo próprio Jesus para formar o cânon, né? Os fundamentos dos apóstolos, nós então encerramos isso, não tem o que discutir. Jesus e os apóstolos, no seu ensino, eram catedráticos de que Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva. Então não houve, essa Lilith é um demônio, e a gente não pode introduzir isso como ensinamento. Na verdade, isso tem que ser rechaçado porque é uma heresia, e é de demônio ainda por cima. E portanto, para a próxima aula, nosso encontro discipulado, quinta-feira agora, a nossa primeira aula de março, no dia 3, 19h30, vocês podem trazer as suas dúvidas, vocês têm um material que foi colocado no canal,
no nosso grupo, né? Grupo de estudo. E então vocês tragam as suas dúvidas e nós vamos estar podendo aí então respondê-las para a gente dar sequência na nossa próxima lição, que depois eu já vou postar aí também no nosso grupo. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, eu te agradeço por mais esse momento e que esse ensinamento, essa palavra possa edificar os seus filhos, possam glorificar o teu nome, possam realmente tirar todas essas dúvidas que ao longo dos séculos vêm se acumulando para enganar o teu povo. Em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus, para a tua glória, Pai Celeste. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Obrigado.